Boa noite a todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a vida de todos vocês. Levante sua mão direita ao céu e repita comigo: Deus é bom, sabe o que faz e tem sempre razão. Convido os amados a abrirem a Santa Palavra de Deus no livro de Apocalipse, dando sequência à série Revelação. Hoje estaremos ministrando no capítulo de número 6. Apocalipse 6, estaremos lendo a partir do versículo de número 1. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: Venha! Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe dado uma coroa. E ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer: Venha! Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: Venha! Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário, e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: Venha! Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Foi-lhe dado o poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio de animais selvagens da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número de seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Observei quando ele abriu o 6º selo, houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira, quando são sacudidos por um vento forte. O céu se recolhendo, como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: Caia sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Curve a sua cabeça. Deus querido, Deus santo, nós queremos te louvar, ó Deus, pela tua santa palavra. Obrigado, ó Deus, pela presença do teu Santo Espírito nesse lugar. Papai querido, eu já me sinto grandemente abençoado pela oração que o presbítero José Carlos fez ao meu favor, e eu quero clamar as tuas bênçãos sobre a vida dele. Abençoe a vida física, Senhor, emocional, sentimental, a vida espiritual, Senhor. Abençoe a empresa, Senhor, abençoe os negócios, a vida financeira, ó Deus. Aonde ele for, ó Deus, que seja abençoado. Aonde colocar as plantas dos pés, que seja abençoado. E eu quero clamar a ti, Senhor, que o Senhor estenda essas bênçãos também a todos os meus irmãos aqui presentes, a cada família aqui representada, aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. Que a sua graça, com o teu favor, que a tua misericórdia possa alcançá-los. E agora, ó Deus, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados. Normalmente, antes de fazermos uma viagem, normalmente carro, é normal você consultar na internet, conferir a distância, verificar o melhor trajeto, os pedágios que vai ter ali naquela viagem, mapas, anotações.
E aí, à medida que a viagem vai evoluindo e você vai constatando que tudo aquilo que você viu está realmente chegando, está passando, você entende que você está próximo ao seu destino. Você está chegando ao destino que você almeja. Da mesma forma, Deus nos deu a sua palavra. E na palavra de Deus Ele descreve com detalhes impressionantes o rumo que o mundo está tomando. Tudo está escrito. E à medida que nós vamos vendo as coisas acontecerem de acordo com a palavra de Deus, nós ficamos cada dia mais convencidos que nós já estamos vivendo o tempo que levará ao fim. A Bíblia, ela explica para nós e nos mostra que esse mundo, ele chegaria a um final. Chegaria um dia onde a ira do Cordeiro seria lançada, e todos iriam sentir essa ira, e esse universo que nós conhecemos, da forma que conhecemos, ele vai deixar de existir. E esse período ele combina com eventos cósmicos aterrorizantes, situações e acontecimentos mundiais que nós estamos vendo e vivendo dia após dia, e que a humanidade jamais tinha visto. E tudo isso tem início com os 4 cavaleiros do Apocalipse, trazendo os juízos preliminares de Deus. E esse é o tema da mensagem dessa noite: os juízos preliminares de Deus. Amados, a adoração a Deus Criador, adoração ao Cordeiro, o Redentor, descrita em Apocalipse 4 e 5, foi para nós e é um preparativo, uma preparação para que nós pudéssemos entrar em Apocalipse 6 e seguirmos até Apocalipse 19. Às vezes você pode pensar, olha, parece que é estranho esse misto de adoração e julgamento estarem andando juntos, mas isso se deve ao fato que nós não conseguimos entender plenamente a santidade de Deus, e muito menos a pecaminosidade do homem. Aquele que é digno de receber toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, de romper os selos, ele foi encontrado e agora ele sim está preparando para abrir esses selos, onde vai dar início ao escatom, e ele já fica pronto para começar. E nesses capítulos seguintes nós vamos ver quadros de sofrimento, juízos sobre a terra, sobre as pessoas, e vamos ver também o triunfo final de Cristo e de sua igreja. Esse tempo nós podemos ilustrá-lo como as dores do parto. As mamães aqui sabem muito bem o que é isso, como é as dores do parto, e os papais também, por estar junto, acompanhando, vendo a mulher ali naquele momento. Os juízos cétuplos de Deus, eles estão organizados aqui no 4:3, ou seja, com os 4 primeiros constituindo os juízos sobre a terra. Estes 4, eles são considerados os 4 cavaleiros do Apocalipse, e seus juízos, eles são derivados do capítulo 5, e em cada um dos selos, o Cordeiro abre, e quando ele abre, um dos seres viventes dá uma ordem, e uma figura aparece, e à medida que os selos vão sendo abertos, os efeitos são tremendos. Os selos são abertos no céu, mas os efeitos são na terra. O Cordeiro abre os selos, ele está no controle, ele está no comando. A história está nas mãos do Senhor. E nós vamos ver que nos primeiros 4 selos, nós vamos ver a ira de Deus, mas misturado com graça. Mas a partir do 6º selo, há um derramamento da ira, sem a graça de Deus. É o dia do juízo, é o julgamento que se aproxima. E se nós fizermos um paralelo, nós vamos ver que Apocalipse 6 a seguir é um paralelo entre Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, onde nós vemos sobre guerras, nós vemos sobre fome no mundo,
perseguições, abalos do mundo e a parousia, a segunda vida de Cristo. O tema principal aqui no capítulo 6 continua sendo a soberania de Deus, amém? E é o Cordeiro que dá início a esse evento. Isso significa que as suas atividades, as atividades dos cavaleiros, elas só ocorrem com a permissão de Deus. Cristo, o Cordeiro, Yeshua, ele controla todo o processo a partir do trono de Deus. E esses seres viventes, eles comandam as ações e como vão acontecer. Então nós vamos ver que os primeiros 4 selos concentram toda a atenção na depravação humana. Esta é a progressão natural, amados. A deshumanidade do homem com seus semelhantes. Falam do homem é racional, mas parece que quando nós olhamos, parece que o homem é o mais irracional de todos os animais da terra. Em outras palavras, Deus simplesmente aqui, Ele está permitindo que o pecado humano complete o seu próprio ciclo, voltando-se contra si e se autodestruindo. Depois dos 4 cavaleiros, acontece a cena cósmica dos outros 2 selos. O 5º selo, ele desvia a atenção do cenário terreno e volta para o céu. Saímos da terra e voltamos para o céu. E nós vamos ver que aquelas almas que estão ali debaixo do trono de Deus, eles clamam por vindicação, eles clamam por vingança contra aqueles que os atormentaram. Em Apocalipse 6 e 7, João caracteriza os primeiros dias da tribulação, o início da grande tribulação, um tempo de retribuição, um tempo de reação, redenção. Então vejamos, acompanhe comigo aí, versículo 1. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Nós observamos que todo o evento, nos juízos, na abertura dos selos, eles são iniciados com a ação do Cordeiro, com a ação de Cristo, ao abrir o selo. Como o juiz divino, ele inaugura essa ação, em conformidade com o capítulo 5. Enquanto João observa o Cordeiro abrindo o selo, ele também ouve uma ordem que é dada pelo ser vivente, com a voz de trovão que profere a ordem e determina os eventos decorrentes. No versículo 2, olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor e determinado a vencer. Um cavalo branco. O simbolismo dos 4 cavaleiros, ele foi extraído de Zacarias, do livro de Zacarias, capítulo 1, de 7 a 17, e também do capítulo 6, de 1 a 8. Nós vimos que na primeira dessas passagens, há uma descrição de 4 cavalos de cores diferentes, e seus cavaleiros, eles percorrem toda a terra por uma ordem de Deus. Seus cavalos são sobrenaturais, símbolos de verdades místicas, e nessa passagem do Antigo Testamento, evidentemente prefiguram a restauração dos judeus a Jerusalém, após os 70 anos de exílio. Na segunda passagem, nós vemos que as carruagens puxadas, respectivamente por cavalos vermelhos, pretos, brancos e baios, e o propósito desses cavaleiros aqui era patrulhar a terra, por determinação de Deus, executando seus juízos contra as nações pagãs e contra o povo rebelde. Podem também estar associados às carruagens e os 4 ventos da teologia astral babilônica, mas vamos ver. O cavalo branco, ele sempre foi usado por conquistadores, pelos reis. Quando venciam a batalha, que eles voltavam para suas cidades, eles entravam
marchando num cavalo branco. Os romanos, os cortejos triunfais, aquele reconhecimento público sempre era feito na volta de todos os conquistadores, e eles vinham sempre com um cavalo branco. A palavra também continua dizendo: seu cavaleiro empunhava um arco. Aqui nós sabemos que o arco é um símbolo da guerra à distância, mas nós notemos também igualmente que o arco serve aqui para identificar o simbolismo, como que é o caso usado em Abacuque 3:9. Abacuque 3:9 também faz essa referência. E foi-lhe dado uma coroa. Essa coroa, ela foi em reconhecimento ao seu direito absoluto de reinar, como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores. Ele traz essa coroa. E se nós pegarmos aqui o termo no original, no grego, nós vamos ver que essa coroa aqui é Stéphanos, que nos tempos antigos eram os louros dos vitoriosos. Os vencedores, os campeões, eles recebiam uma coroa de louro. Era o símbolo da vitória. Em contrapartida, na sua parousia, na parousia de Cristo, a coroa no original é diadema, ou seja, a coroa real. Agora Cristo, Ele dará início aos acontecimentos que apressarão o seu retorno à terra, ao julgamento. A palavra ainda continua, diz que Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer, isto é, para obter uma vitória absoluta, para obter uma vitória perfeita, uma vitória final. E isso só poderia ser dito acerca de Cristo. E após uma acurada análise, eu endosso os pensamentos dos estudiosos abaixo. Vejam, William Hendricks e Martin Lloyd Jones, eles também interpretam que o cavalo branco e seu cavaleiro como sendo Jesus Cristo. E vejam os argumentos que eles usam. Sempre que Jesus aparece, Satanás se agita e quer também aparecer. Ele quer aparecer, quer se mostrar que ele também está ali. E isso passa a ser uma prova mais do que eminente para nós. E principalmente na sequência que nós vamos ver, depois do aparecimento do cavalo branco, nós vamos ver os outros cavalos que vão trazer juízo, que são do mal. As palavras a seguir, ou seja, a palavra branco, coroa, vencedor, determinado a vencer, ela não poderia ser usada por nenhum outro ser, a não ser Jesus. Alguns discordam e dizem que é o anticristo, mas não tem base para isso. Nenhuma citação bíblica, sempre que se refere a branco, a coroa, se refere a Jesus. Nós vemos no capítulo 1, versículo 14, cabelos brancos, no 2:17, pedrinha branca, no 3, 4, 5 e 18, roupas brancas, no 14:14, nuvem branca, 19:11, 14, cavalos brancos, 20:11, trono branco. O branco, ele não pode ser usado nem para o diabo e nem para o anticristo. Esse primeiro selo, vocês vão observar comigo que ele não traz nenhum juízo. Esse cavaleiro vem vencendo e para vencer, e junto com ele não vem nenhum juízo sobre a humanidade. Ele marcha. E esse texto, ele está de acordo com o paralelo de Apocalipse 19:11, onde a descrição em controvérsia. Esse texto também, ele está de acordo com o tema geral do livro, porque o livro de Apocalipse é a vitória de Cristo, é a vitória da igreja, e só Ele é o vencedor, amém? E a espada do cavaleiro do cavalo branco também está de acordo com Mateus 10:34. Cristo vence com a palavra, vence com o evangelho, amém? No versículo 3, quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi um segundo ser vivente dizendo: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Nós vimos que o início da abertura do segundo selo
é igual ao do primeiro. O cordeiro rompe o selo e em seguida vem a ordem do ser vivente para vir um outro cavalo. E o cavalo vermelho, ele representa a guerra. É o cavalo da guerra. A cor vermelha, ela é o sangue, nos dando a entender que haverá um grande derramamento de sangue, maior do que já houve em toda a história. Esse cavaleiro do cavalo vermelho, ele representa a perseguição ao povo de Deus ao longo dos séculos, durante toda a história da igreja. E o futuro será um período que vai haver um grande aumento das guerras no mundo, aumento dos conflitos, aumento das perseguições e consequentemente o aumento da morte. Só para vocês terem uma ideia, ao longo da história, no período romano, houve 249 anos de perseguição ao cristianismo. A igreja do Senhor Jesus, ela foi perseguida durante 249 anos. Desses 249 anos de perseguição, 120 foi implacável. Foi com a fúria inigualável. Os cristãos, eles eram amarrados em postes, jogava cera neles e colocava fogo. Eles ficavam queimando os jardins para iluminar os jardins em Roma à noite. Foi implacável. Esse cavaleiro fala que ele tinha uma grande espada. Isso significa que a paz foi tirada da terra, e a permissão para que os homens se matassem uns aos outros. Veja, não há paz mais na terra. Com esse cavaleiro no mundo já não tem mais paz. O príncipe da paz, o nosso mestre, ele foi rejeitado. A perplexidade entre as nações. Esse cavalo vermelho, ele descreve espírito de guerra. E a guerra tem sido uma parte da experiência humana desde que Caim matou Abel, lá em Gênesis. Se vocês não sabem, eu vou contar para vocês, ainda hoje se gasta mais dinheiro com material bélico do que com qualquer outra coisa no mundo. Gasta-se mais com guerra, para se fazer guerra, para se preparar para a guerra, do que qualquer outra coisa no mundo. Os homens perdem a paz e buscam a paz através da guerra. Amados, as guerras são insanas, porque os homens se matam em vez de se ajudarem. E se você perceber, toda guerra, toda crise que acontece no mundo, tem um interesse escuso atrás. Sempre tem alguém lá atrás, sempre tem alguém lucrando com essa situação. E hoje é diferente. Hoje já se fala em guerra biológica, nem nuclear mais. Existem as bombas nucleares, mas nem se fala bomba nuclear. Agora é biológica. Mas você via, um tempo atrás, Segunda Guerra Mundial, eles colocavam homens que não tinham nada a ver com isso, para resolver problema de dois homens que não combinaram lá atrás, discutiram, não entraram num acordo lá atrás, e coloca todo um povo para ir lutar. E os homens iam, os pais de família, pegavam o seu fuzil e ia lá combater, espadas, porque dois lá atrás descombinaram. As guerras, meus amados irmãos, elas são fratricidas, porque é irmão matando irmão. E as guerras, elas estão aumentando em número de barbárie. A barbárie está aumentando. Guerras mundiais, guerras tribais, guerras étnicas, guerras religiosas, interesses econômicos. Eu acredito que todos vocês têm acompanhado nas últimas semanas o Hamas atacando Israel. Amados, foram mais de 3.000 foguetes lançados sobre Israel, porque eles querem que Israel desocupe a parte deles lá, devolvam para eles a parte que eles julgam que é deles.
E só para você saber, se você não sabe, 99,6% do território é árabe. Israel é apenas 0,4% de todo o território. E eles querem aquele território ali para eles. Mais de 3.000 foguetes. E se não fosse o domo de ferro de Israel, que é o sistema antimíssil de Israel, eu acredito que talvez Israel já não estivesse existindo mais. Teria acabado. E no fundo, todos são vítimas sacrificadas no altar de Satanás. Com irracionalidade total, os homens investem tudo no armamento, desconhecendo o caminho para a paz, de viver em união. E uma coisa é certa: quem não vive sobre a cruz, viverá sob a espada. E esse cavalo vermelho, ele é um agente do dragão vermelho, que é assassino desde o princípio. E a terra, amados irmãos, ela já está bêbada com sangue, cambaleando pela guerra. Os homens estão se tornando loucos, feras bestiais. Conversava com o Lindomar essa semana, e a gente falando que como as pessoas estão nervosas, irritadas no trânsito. Qualquer coisa é motivo para parar e matar. As pessoas parecem que perderam o amor, a consideração. Qualquer motivo é para chegar, para dar tapa, para brigar. No versículo 5, diz que quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: venha. Olhei, e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Amados, a cor preta, ela está associada normalmente com fome. E fome e guerra, elas andam juntas. A escassez de alimento, ela sempre eleva o preço e faz com que os comerciantes aumentem os seus preços, e faz com que o governo crie um racionamento. E essa balança, ela é exatamente as balanças iguais descritas no Antigo Testamento. Uma balança com 2 pratos. E o propósito da balança, na verdade, deveria ser para garantir a justiça. Mas aqui é o contrário. Aqui ela mostra a ênfase nos preços exorbitantes, na inflação causada pelo racionamento. No versículo 6 diz: então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo. Essa voz, ela traz para nós a interpretação do terceiro selo, um aviso que haverá escassez de alimento no mundo. Quando abrir esse selo, haverá escassez. Evidentemente, vai haver um paradoxo: escassez para uns e abundância para outros, como nós vamos ver. E aí, continua: 1 quilo de trigo por 1 denário, 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. O cavaleiro vermelho, ele chega aqui para tirar a paz. Quando o cavaleiro vermelho chegou, já não poderia mais haver o livre comércio. Os comerciantes já não poderiam abrir suas lojas e vender como querem. O mundo inteiro estará sofrendo tremendas agitações. E agora chega o cavalo preto. Olha, entendam comigo: há trigo, há alimento, mas o preço ele está muito alto. 1 denário era considerado o salário de um operário padrão, de um trabalhador comum por 1 dia de labor. Ele trabalhava 1 dia e chegava no final da tarde, ele recebia uma moeda de prata, que era o pagamento do seu salário. 1 denário. E normalmente, com 1 denário ele comprava 12 quilos de trigo. Então ele trabalhava o dia todo, recebia 1 denário e ele poderia comprar 12 quilos de trigo para levar para sua casa.
Nesses dias, nós vamos ver que os homens vão precisar trabalhar um dia inteiro para comprar 1 litro de trigo. Mas 1 litro de trigo é o suficiente apenas para uma pessoa se alimentar. Só um. E o que vai acontecer com a esposa? Com os filhos? Fica claro que para nós é óbvio que haverá um padecer, um perecer de fome. E essa advertência ela é constante aqui no 3º selo. Esse cavaleiro, meus amados irmãos, ele vem falar de empobrecimento. A população vai ficar mais pobre que é hoje. Nós sabemos que 97% da riqueza do mundo ela está nas mãos de 13 famílias. Restantes 3% está na nossa mão. Agora aqui vai haver um empobrecimento muito maior. Só poderá alimentar a família. Ele vai trabalhar o dia todo, vai chegar em casa com 1 quilo de trigo. Ou senão, ele vai comprar 3 quilos de cevada. Mas a cevada, normalmente ela era usada para dar para os animais. Então, esse racionamento vai levar o homem a gastar tudo que ele ganha para alimentar-se. Ou seja, ele não terá condições de pagar um aluguel, de comprar roupa, de material básico de higiene. Não tem, vai trabalhar o dia inteiro simplesmente para ele comer. Agora, que pai vai dar conta de comer vendo o filho com fome? Ele não vai comer, vai deixar o filho comer, vai deixar a esposa comer. 3 dias depois ele morre porque ele não dá conta de trabalhar. Vejam que situação que nós vamos viver. E aqui fala, e não danifique o azeite e o vinho. Isso significa que a pobreza, ela não vai atingir toda a população. Ela não vai atingir a todos. O azeite e o vinho são produtos que descrevem uma vida regalada. E aqui fala para não danificar. E aí nós vemos mais uma vez que os ricos vão ficar cada vez mais ricos. E os pobres cada vez mais pobres. Vivendo em luxo, enquanto outros passam fome. No mesmo mundo que reina a fome, reina também o esbanjamento, o luxo, a desigualdade. Mas nós precisamos esperar abrir esse selo. Nós já estamos vendo fome no mundo todo. Quantos locais no mundo as pessoas estão passando fome? Não tem o básico. E fome, quando nós falamos fome, porque normalmente se você só almoçou e não tomou um lanche à tarde, você pode estar com fome agora. Mas isso não é fome. Fome é depois de 3 dias. Fome é depois de 3 dias sem comer, para o 4º dia. Aí sim é fome. Imagine a tristeza que será. E é interessante notar que a escatologia judaica cristã, ela predizia no tocante dos últimos dias, antes do advento do Messias, escassez de alimento na terra, acompanhada por excesso de luxos. Versículo 7: quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades, ou Inferno, o seguia de perto. Foi-lhe dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. Surge agora o cavalo amarelo. O adjetivo usado aqui é cloros, de clorofila. É o termo grego que normalmente se usa. Mas talvez a tradução melhor seja mofá, que quer dizer lívido. Ou seja, trata-se de uma palavra que traduz uma cor para indicar o enxágue de cadáver.
Eu não sei quem já viu quando se dá banho num cadáver, aquela água que sai, a carne já descolorida, meia amarelada, meia esverdeada, meia azulada. Talvez o que esse cavalo aqui, uma tradução melhor, seria falar que ele seria o cavalo baio. Mas é esse cavalo que vai vir. Veja que o seu cavaleiro chama-se Morte. E ele é o único dos 4 cavaleiros que nós vimos aqui que a palavra nos dá um nome para ele. Então nós temos aqui a personificação da morte. E isso nós podemos confrontar com a ideia judaica do anjo da morte, ou com Plutão, o deus grego do submundo da morte. Formas simples da morte: a guerra, a fome. Formas simples de se matar. E essas formas, elas foram reveladas, amados irmãos, nos primeiros selos. Agora o próprio grande rei dos terrores, ele aparece. A morte aparece. E em suas mãos estão reunidas todas as formas para se matar. E a palavra continua: e o Hades o seguia de perto. O reino da morte, o inferno, agora está personificado aqui. O Hades, ele sempre anda atrás da morte. A morte derruba e o Hades recolhe os mortos. A morte perde o corpo, enquanto o Hades reclama o espírito do morto. E a morte aqui, ela usa 4 instrumentos para sacrificar suas vítimas. Primeiro, a espada. E a espada aqui do grego é rompaia, que no grego significa uma espada grande, uma espada comprida, uma espada de guerra. E é essa espada que ele usa. Aqui trata da morte provocada pela guerra. Em seguida vem a fome. A fome, como eu falei, é um subproduto da guerra. Cidades sitiadas, como nós vimos em Jerusalém nos anos 70. Foi sitiada, fechada. Não tinha jeito de entrar alimento ali dentro. E nós temos relatos nos livros históricos de se comer carne humana. As pessoas de uma situação tão difícil ali dentro, não tinha nada para comer. As pessoas iam morrendo, eles começavam a comer os cadáveres. Terceiro, pestilência e mortandade. As pragas, as pestilências, elas crescem com a pobreza, com a fome, com a guerra. Quarto, as bestas feras da terra, elas despedaçam e devoram tudo que encontram. Mas observe comigo, a morte e o Hades não podem fazer o que eles querem. Eles não estão com liberdade total. Eles estão aqui debaixo de autoridade. A palavra diz que eles só podem atuar em 1/4 da terra. Ou seja, 1/4 da população mundial vai morrer com a abertura desse selo. No versículo 9: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Com a abertura do 5º selo, a cena se modifica drasticamente. Nós estávamos vendo eventos na terra. Cada selo que era aberto no céu causava um efeito aqui na terra. Agora virou ao contrário, saiu da terra e voltou para o céu. Os mártires, os cristãos que morreram perseguidos, eles viram agora para Deus e para o Cordeiro e clamam por vingança. Então está no céu. As almas que estão no céu, elas não estão dormindo. Versículo 11 diz que elas estão repousando, elas estão descansando. Elas não foram exterminadas, elas não foram aniquiladas, elas estão lá, apenas descansando. No versículo 10 diz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Elas clamando a Deus.
E a resposta veio no versículo seguinte: até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deverão ser mortos como eles. Agora, eu fico pensando, como conciliar essa pergunta, essa oração que vai ser respondida por aquelas almas debaixo do altar, com o perdão de Cristo, com a graça de Cristo? Ou como nós podemos entender isso com Estevão sendo apedrejado e pedindo a Deus que perdoasse aqueles que estavam matando ele? E a explicação aqui, meus amados irmãos, ela é simples. O clamor dessas almas aqui não é por vingança pessoal, mas por vindicação da justiça divina. E esse é o clamor da igreja diante dos massacres que já foram vividos. As arenas, as piras, os campos de concentração, prisões, câmaras de gás, fornos, crematórios. Isso não é um próprio grito de lamentação, mas um lamento pela honra de Deus. E no versículo 11, então cada um deles recebe uma veste branca. E essa veste branca, ela envolve muito mais que uma vestidura de retidão. Está em pauta aqui o recebimento de um corpo espiritual antes da ressurreição. Antes da ressurreição se completar, eles já estão recebendo um corpo novo. Estar no céu é bem-aventurança. Estar no céu é glorificação. Não plena ainda, porque não houve a ressurreição. Mas em Filipenses, Paulo fala que é incomparavelmente melhor estar com Cristo do que estar na terra. Mas nós vamos ver que enquanto isso, os falsos cristãos aqui na terra, eles vão amar o presente século, eles vão adorar o anticristo, eles vão renegar a Cristo, diante da sedução do mundo, diante das coisas que o mundo oferece, e o seu sangue será derramado. Eles estão preferindo a morte, eles estão preferindo a apostasia. Continuando, e foi-lhes dito que esperasse um pouco mais, até que completasse o número de seus conservos, seus irmãos, que deveriam ser mortos com eles. As almas dos fiéis, nós estamos vendo que elas estão aqui descansando, estão descansando de suas fadigas. Lá no céu, com o Senhor, não vai haver pranto, não vai haver doença, não vai haver tristeza, vai haver paz. Mas nós vimos aqui que há um limite para essa crescente enxurrada de injustiça no mundo. Vai haver um fim, vai haver um ponto final. Esse número, ele não é retratado aqui na Bíblia, mas o Senhor deixa claro que até se complete o número. Esse número existe. Versículo 12 diz: observei quando ele abriu o seu selo e houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecida de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. Observem que, mais uma vez, nós saímos da cena do céu e voltamos para a cena na terra. A abertura do sexto selo, ele traz um juízo. E aqui a graça de Deus, ela já não é mais manifesta sobre a terra. Aqui é a ira, aqui ele traz juízo, aqui ele traz cataclismas, catástrofes mundiais. Inclusive o primeiro dos grandes terremotos que nunca se viu, vai acontecer aqui. E nós vimos que aqui toda a natureza, ela será afetada. O sol, a lua, as estrelas, bem como os céus, as montanhas, as ilhas. O dia do juízo chegou. A ira do Cordeiro está sendo manifesta. As portas da graça,
aonde hoje nós podemos nos reconciliar com o Senhor, onde nós podemos confessar o Senhor. Acabou essa oportunidade. É o dia da ira do Cordeiro. E aqui agora é o medo, é o terror, é o espanto, é a consternação. E aqueles dias nós podemos descrever sobre 2 simbolismos. Um universo. Eu não estou falando da terra, estou falando de todo o universo. O universo sendo sacudido. E um segundo, os homens completamente aterrorizados, tentando se esconder. O sol, a lua, as estrelas, o céu, o monte, as ilhas, tudo que para nós é alguma coisa que nós consideramos como sólido, que nós consideramos como firme. A palavra de Deus diz que aqui está abalado. As vigas de sustentação do universo, elas estão sendo abaladas, elas estão desintegrando. A antiga criação, ela está se decompondo. Os céus vão se desfazer. E esse é um quadro de terror, que será o dia do juízo. E o simbolismo inteiro nos ensina uma só lição, que será verdadeiramente terrível: a efusão final e completa da ira de Deus. O mundo virou suas costas para o Criador, e agora a ira dele está sendo manifestada. E esse momento, a palavra diz que ele virá repentinamente, será como um ladrão à noite, e os homens, eles vão desmaiar de terror. O dia da ira de Deus chegou, e estão as portas da graça, elas foram fechadas. Não tem como mais clamar pela graça do Senhor, não há mais oportunidade. E às vezes muitas pessoas, elas estão vivendo a vida de uma forma tranquila, achando que não, vou aproveitar hoje eu vou fazer, eu deixo Deus de lado, vou deixar a igreja, vou viver um pouco aqui, amanhã eu me conserto, porque nós estamos vivendo o tempo da graça, eu posso esperar, mas não pode. Esses dias virá como um ladrão, ninguém sabe, pode ser daqui a 5 minutos, amanhã, daqui a 1 ano, mas a certeza que nós temos é que vai acontecer. Por isso a necessidade de nós nos consertarmos com Deus. O tempo da oportunidade é hoje, amanhã pode ser tarde demais. O versículo 14 diz: os céus se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Vejam que esses acontecimentos são universais. E essa porção dessa predição, ela foi tomada de empréstimo lá do trecho de Isaías 34, versículo 4, onde também aparece o símbolo da folha caída e dos figos, para descrever como sucederá o firmamento. O céu, todo o universo, se enrolando como um pergaminho. Não vamos longe não, vamos imaginar só a Via Láctea, que todo mundo já estudou, todo mundo já viu. Se enrolando como um pergaminho. Todos os astros, tudo que tem, tudo que você olha para o céu, as estrelas, se enrolando, vai desaparecer. A remoção de todos os corpos celestes do universo, deixando um imenso vazio, para que possa descer dos céus a nova Jerusalém, o novo céus e a nova terra, amém? Mas para isso, a terra vai sofrer grandes terremotos, e ao mesmo tempo, vários lugares, haverá grandes transformações, ilhas vão afundar. Versículo 15 diz: então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas entre as rochas das montanhas. Nós vimos que por ocasião do rompimento do terceiro selo, versículos 5 e 6, nós vimos que os ricos, eles já não sofreram. A parte pobre sim, passou fome, morreu, mas nós vimos aqui que os ricos estavam esbanjando. Eles tinham azeite, tinham vinho, eles continuavam vivendo de forma arregalada. Mas nesse versículo agora, nós estamos vendo que as coisas mudam.
porque agora já não haverá mais diferença de classes sociais, não há isenção para nenhuma, o horror vai tomar conta de todos. Então aqui nós estamos vendo que os reis se ocultando em cavernas, juntamente com os escravos, os ricos, juntamente com os paupérrimos, os antes poderosos, generais, militares, agora junto com criança tremendo e mulheres. E no versículo 16 diz: e eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós, esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Essas palavras também foram extraídas do trecho de Oséias 10:8. Mas lá nós vimos que a destruição se referia ao pecado de Israel. Agora nós estamos vendo que está focando no pecado universal, e vai levar à morte todos aqueles que estão longe do Senhor. Terão um único alvo, um único pedido que eles fazem aqui para Deus: deixe-nos morrer. Eles querem liberdade para morrer. Onde os homens estão buscando um lugar para esconder? Nas cavernas. Mas como um homem pode se esconder de Deus? Aonde ele estiver, Deus está, porque Deus está em toda parte. Você já percebeu que o primeiro instinto do pecador, daquele que está em pecado, é se afastar de Deus? É tentar se esconder de Deus, para ver se o pecado fica mais escondido ainda. E essas pessoas, de que eles estão fugindo? Dos montes que estão se desmanchando, do universo que está em convulsão. Amados, a palavra está dizendo aqui para nós que esses homens estão buscando a morte, e a morte está fugindo deles. Eles querem morrer, mas não conseguem. Vocês conseguem vislumbrar isso? Quão terrível será esse dia? Veja que o maior medo deles não é da morte. Hoje, com essa situação da pandemia aí, as pessoas estavam morrendo de medo de morrer, mas aqui já não é mais isso. Eles estão querendo morrer, para tentar ficar livre da ira do Cordeiro, mas eles não estão entendendo. Mesmo que eles morressem, a morte é só do corpo físico, o espírito vai se encontrar com o Senhor, o espírito vai estar na presença de Deus. E pior do que o sofrimento físico é o sofrimento espiritual. Por isso que o salmista diz: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O aspecto mais terrível do pecado é que ele converte, transforma um homem num fugitivo de Deus. Mas agora nem caverna, nem a morte pode escondê-los. Chegou o tempo, a graça acabou, a última oportunidade de reconciliação com o Senhor acabou. Agora é o juízo, e posição, riqueza, poder político, absolutamente nada pode inventar que os homens enfrentem o julgamento do Senhor, porque todos hão de comparecer diante do Senhor. Amém? Para concluir, amados, como eu disse no começo, a Bíblia, ela é tremenda. E se você começar a ler, você vai ver que nós estamos caminhando realmente para o princípio das dores. Nós estamos caminhando para o final dos tempos. A época, período da graça, ele está passando. O dia do juízo está chegando. E para nós cristãos, nós temos uma alegria, porque sabemos que o dia da glorificação, ela também está chegando para nós.
a expressão ira do cordeiro, ela parece um paradoxo. Talvez seria mais coerente nós falarmos a ira do leão, porque nós estamos acostumados a ver o cordeiro, a Cristo, a Jesus, como amor, com mansidão, com ternura, com doce a voz do Senhor. E nós estamos tão acostumados e temos ouvido tantas pregações falando de amor, que nós estamos esquecendo que Ele é juízo, que Ele é justiça. E todas aquelas pessoas que apostataram da fé, que viraram suas costas para o Senhor, ou ainda se recusaram a confessá-lo como Senhor e Salvador de suas vidas, vão passar pela ira do Cordeiro. Todos aqueles que mesmo conheceram, mas viraram suas costas, vão passar pela ira do Cordeiro. E se essa pessoa continuar a viver uma vida de pecado, longe do Senhor, como se estivesse vivendo com Deus, eu estou muito bem com Deus, achando que está no absoluto, é a mesma coisa se a pessoa estivesse disposta e falando para Deus: olha, eu estou disposto, Deus, a enfrentar o seu juízo, eu estou disposto a enfrentar a sua perseguição, estou disposto a enfrentar a pobreza, ou estou disposto a procurar a morte, sabendo que ela vai fugir de mim. São escolhas que cada um de nós faz, quando na verdade nós precisamos ter um tempo de reconciliação, um tempo para estar na presença do Senhor. E se eu te perguntar, você quer um dia de trevas ou de luz? O dia do juízo, ele se aproxima. E eu não poderia, eu sei que vocês já ouviram essa palavra várias e várias vezes, vocês conhecem a palavra de Deus, tanto vocês que estão aqui, quanto os que estão em casa, vocês sabem do juízo de Deus, mas eu não posso deixar de perguntar para você, o que você vai fazer com essa palavra que você ouviu essa noite? Aqui está sendo pregada e foi pregada a palavra de Deus, pura, literal. Agora o que você vai fazer, a atitude que você vai tomar, isso é com você, a decisão é sua. Você pode entregar a sua vida para Jesus hoje, você pode fazer um concerto com Deus hoje, pedir perdão, se arrepender dos seus maus caminhos, falar para o Senhor te ajudar a viver uma vida reta na presença dEle. Você pode adiar essa decisão, mas eu já falo para você que adiar essa decisão é loucura, é insensatez, porque nós não conseguimos administrar o amanhã. Mas hoje é o dia aceitável, hoje a graça de Deus ainda está sobre as nossas vidas, hoje nós podemos nos reconciliar com o Senhor, hoje nós podemos nos arrepender dos nossos pecados, hoje nós podemos mudar de vida. E nessa noite você tem essa oportunidade. Curva a sua cabeça.